Bom dia, queridas amadas. Mais uma vez estamos aqui para mais uma semana abençoada na presença do Senhor Jesus Cristo também. E aí nós vamos estar orando, mas antes eu quero deixar aqui a palavra do Senhor que se encontra no livro de Malaquias. Essa semana nós vamos estar meditando no livro da vida desse profeta que viveu num tempo bem remoto, mas que deixou o seu legado para o ensinamento da palavra do Senhor para nós, amém? Então, Malaquias aqui, capítulo 1, diz assim: o peso da palavra do Senhor contra Israel, pelo ministério de Malaquias. Eu vos amei, diz o Senhor, mas vós dizei: em que nos amaste? Não foi Esaú, irmão de Jacó? Disse o Senhor: todavia amei a Jacó, e aborreci a Esaú, e fiz dos seus montes uma assolação, e dei a tua herança aos dragões do deserto. Ainda que Edom diga: empobreci, dos somos, porém tornaremos a edificar os lugares desertos. Assim diz o Senhor. Eles edificarão e eu destruirei, e lhe chamarão termo de impiedade, e povo contra quem o Senhor está irado para sempre. E os vossos olhos o verão, e direis: o Senhor seja engrandecido desde os termos de Israel. Amém? Então aqui o capítulo 1, nós vamos estar meditando, as irmãs apóstolas estão lendo esse capítulo do livro do profeta Malaquias, e eu quero destacar aqui apenas o versículo 1, para que nós possamos estar meditando o versículo 2, 3 e depois o 6 e o 8, para que nós possamos estar entendendo. Aqui no versículo 1, esse texto ele nos mostra um exemplo de um homem de personalidade inabalável, que viveu, como já disse, no seu tempo. E ele viveu com firmes convicções e a favor da fidelidade. Então, nós precisamos tomar como legado a fidelidade de Malaquias. Ele sempre trabalhou e profetizou e falou e pregou a respeito da fidelidade e da justiça. Então, que nós possamos tomar isso na nossa vida, que a fidelidade a Deus é um dos principais atributos do ser humano. É a fidelidade, primeiramente, a Deus. E Deus aqui, ele conta, ele também era contra a hipocrisia, contra a idolatria. Isso revela um homem de uma rigorosa integridade e de intensa devoção a Deus. Então, quando a gente é fiel, amados, quando a gente age com justiça e quando a gente renuncia às coisas que desagradam a Deus, por exemplo, a idolatria é uma coisa que desagrada a Deus, porque o Senhor Deus, ele nos ensina na tua palavra para que nós não façamos, não colocamos nada entre nós e Deus. Tudo que se nós colocarmos algo entre nós e Deus, nós estamos idolatrando. Então, é uma coisa que Deus abomina. Então, que nós venhamos buscar a Deus em todo tempo, buscar a presença de Deus para nossas vidas, para que nós estejamos entendendo, para que nós estejamos adorando só a Deus. E aqui nós vemos aqui no versículo 1, quando Malaquias ele profetizou há cerca de 100 anos, após os primeiros exilados terem voltado da Babilônia. Então havia um povo exilado na Babilônia. Embora esse povo, com o decorrer do tempo, eles desobedeceram a Deus, mas Deus ele agiu tremendamente na vida desse povo que era exilado. Eles sofreram aflições, mas mesmo assim, eles desobedeceram a Deus e sofreram muito por isso. Então, a desobediência a Deus, ela nos traz sofrimento, ela nos traz angústia, ela nos traz muito sofrimento. Então, aqui o verso 2, aí, a palavra de Deus
vem dizendo, Deus vem dizendo, eu vos amei, aqui no versículo 2. Então, nessa época, os israelitas eles achavam-se com uma dúvida sobre o amor de Deus. Porque em meio àquele tanto sofrimento, então eles achavam ali que Deus não amava. A mesma coisa acontece algumas vezes conosco. São tantas as aflições, são tantos os sofrimentos que às vezes as pessoas têm dúvida a respeito do amor de Deus pelas nossas vidas. Mas Deus, Ele nos ama incondicionalmente. Não há condição para Deus nos amar. Ele ama cada um de nós de uma forma especial e particular. Então, o Senhor Deus, que Ele mostra, ainda aqui no versículo 2, nós vemos que Ele mostra o cuidado especial que Ele tem com cada um de nós. Ele teve com aquele povo. Então, na realidade, eles haviam deixado de amar a Deus. Não era Deus que não estava do lado deles, não estava olhando para eles. Eles, diante do pecado cometido, de tantas iniquidades, de tanto sofrimento, eles deixaram de seguir a Deus. Eles deixaram de amar e honrar o seu Deus. E é por isso que eles se achavam tão distantes de Deus. Então, quando nós deixamos de honrar a Deus, quando nós nos afastamos de Deus através da desobediência, nós nos afastamos, nós sentimos distante de Deus. Então, que nós venhamos nos achegar a Deus sempre, que nós venhamos buscar em oração, buscar na palavra dEle, amados. Então, que vocês possam guardar essa palavra no coração. Então, Malaquias, ele foi um profeta abençoado. Ele profetizou naquela época, aquele povo, para os exilados da Babilônia. Ele falou, ele pregou do amor de Deus. Deus falava àquele povo através do profeta Malaquias. Malaquias foi usado de uma forma tremenda. Então, que nós possamos deixarmos, nós sermos usados por Deus. Deus está pronto, disposto a nos usar a qualquer hora, a qualquer momento. Há muitas pessoas sofrendo, há muitas pessoas aflitas. Há muitas pessoas necessitadas de uma palavra de fé, de uma palavra de apoio, de uma palavra de amor. Muitas vezes a gente acha que as pessoas precisam de dinheiro. Precisa sim, mas a maioria das pessoas, nesse exato momento, eles estão precisando de uma palavra, de um aconchego, de um olhar carinhoso, de um olhar fortalecedor, de uma palavra poderosa, libertadora, curadora, vinda do coração, diretamente do coração de Deus. Então, que nós possamos levar, que nós possamos fazer essa diferença, que nós possamos ser essa diferença na vida das pessoas, levar a palavra. Criem o hábito de orar, criem o hábito de falar do amor de Deus para as pessoas, de orar pela vida das pessoas. É simples. Ore pela pessoa em silêncio, coloque, faz uma lista de pessoas que você perceba que necessitam de oração, de intercessão divina. E orem. Preguem a palavra de Deus para as pessoas. Abençoa as pessoas com a palavra. Amém? Que Deus esteja abençoando, nos conduzindo, nos livrando de todo mal e que venha nos capacitar a cada dia para falar do amor de Deus, para interceder pela vida das pessoas, dos aflitos, dos angustiados, dos doentes, dos enfermos. O mundo está doente, amados. Precisa da mão poderosa de Deus. Vamos estar falando desse amor de Deus. Vamos estar orando e intercedendo pelas pessoas. Amém. Que Deus abençoe a todas vocês. Tenham todas um bom dia na paz de Cristo Jesus.